E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos aprender a introduzir um fator externo a um radical. Vamos pensar o seguinte: se a gente pode tirar um elemento de um radical, automaticamente também a gente pode colocar qualquer elemento dentro dele. Por exemplo, para que a gente possa se basear e ter uma noção de como vai funcionar aqui essa aula, vamos lembrar da seguinte propriedade. Se eu tenho uma raiz quadrada, onde o índice da raiz, que aqui no caso, já que é quadrada, o índice é 2, o índice da raiz do radical, ele é igual, o valor numérico é igual ao expoente do radicando, o que acontece? Você deve cancelar índice com expoente e o resultado é o próprio radicando, tá? Então, isso aqui é uma propriedade muito importante dentro dos radicais. Agora, já que a gente pode cancelar quando índice e expoente são iguais, e ao cancelar índice e expoente, automaticamente também o símbolo do radical desaparece, ficando assim somente o radicando, vamos pensar agora na volta. Bem, vamos supor que eu tenho o seguinte exemplo: 2 raiz quadrada de 2. Não se esqueçam que aqui estamos trabalhando com uma raiz quadrada, beleza? Ok. Todo fator externo, quando ele volta para dentro do radical, ele sempre volta com expoente igual ao índice do radical. Então, por exemplo, se aqui eu tenho raiz quadrada de 2, esse 2 que está aqui fora, ele volta como sendo 2 ao quadrado. E o mais importante também aqui é o seguinte: todo fator externo, quando voltar para dentro do radical, ele sempre irá voltar em forma de multiplicação. Somente nessa operação matemática, tá? Não volta como adição, nem subtração e muito menos divisão. Ele só volta como multiplicação. E aí, dependendo do que você tem que resolver, você pode efetuar esse cálculo. Por exemplo, aqui dentro, reparem, nós temos 2 vezes 2 ao quadrado. Não se esqueçam que você não pode resolver uma multiplicação se um dos fatores possui expoente. Tem que fazer o que então? Primeiro resolver esse expoente. Sendo assim, 2 ao quadrado é 4, onde 2 vezes 4 é igual a 8. Ou seja, 2 raiz quadrada de 2 equivale a raiz quadrada de 8. Agora, é lógico que essa introdução do fator externo, ela não funciona somente com raiz quadrada. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 raiz cúbica de 3. Todo fator externo, não se esqueçam disso, pessoal. Todo fator externo, ele sempre volta para o radical com o expoente igual ao índice do radical, tá? Então, aqui nesse caso, repare que vamos ter o seguinte: raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo. Opa, calma lá. Por que 3 vezes 2 ao cubo? Justamente porque o fator externo aqui é o 2 e o índice do radical é o 3. Então, ele volta como sendo 2 ao cubo. E aí, resolvendo, reparem, eu vou ter 2 ao cubo, cujo resultado é 8, certo? Até porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Que é a operação que a gente faz ao resolvermos 2 elevado ao cubo. E 3 vezes 8, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 24. Quer dizer, então, que 2 raiz cúbica de 3 é a mesma coisa do que a raiz cúbica de 24. Agora, outra coisa importante a você perceber é o seguinte: esse fator externo, até então, eu estou trabalhando somente com números, mas ele pode ser uma variável, uma letra, uma incógnita. Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado, raiz quadrada de x. Opa, calma lá. O fator externo é x ao quadrado, ou seja, ele já possui um expoente e o índice do radical também é 2. Tem algum problema nisso? Não. Contanto que você faça o seguinte, reparem. Aqui eu vou ter, então, a raiz quadrada de x vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. Deixa eu te explicar por que nós temos 2 expoentes aqui.
esse expoente aqui de dentro, ele equivale ao expoente do fator externo. Esse expoente que está fora dos parênteses equivale à regra de quando você introduz um fator externo a um radical, tá bom? E aí, nesse caso, galera, repare o seguinte, nós temos aqui potência de potência. De acordo com a regra, façamos o seguinte, potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Sendo assim, 2 vezes 2 é igual a 4. Mas, nessa raiz aqui especificamente, repare que eu tenho uma multiplicação de 2 fatores, onde os fatores são os mesmos. Então, pela regra da potência, a gente repete a base e soma os expoentes. Mas esse primeiro x não tem expoente nenhum, engano seu. Ele não aparece, mas saiba que todo número, toda letra, todo número, todo elemento que não aparece expoente, ele sempre é igual a 1. Sendo assim, então, 1 mais 4, logicamente, o resultado é igual a 5. Então, nós temos aqui x ao quadrado, raiz quadrada de x, equivalente à raiz quadrada de x elevado à quinta potência. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui foi só para você ter uma noção de como nós devemos proceder para introduzir um fator externo ao radical de um índice qualquer. Beleza? Espero, então, que você tenha gostado aqui da aula. Dê aquele curtir se você gostou. Compartilhe com seus amigos o link aqui da aula em suas redes sociais. E, se possível for, inscreva-se no nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos como esse. Valeu, galera. Até a próxima.